Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele veio chamar a atenção para a necessidade de qualificar o cuidado em saúde que é oferecido nos estabelecimentos de saúde. A segurança do paciente, ela tem sido prioridade na agenda de algumas organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde. Particularmente na criança, o processo de hospitalização, ele é estressante e traumático. Envolve dor, alguns procedimentos são dolorosos, envolve limitação, às vezes a criança precisa ficar restrita no leito, e envolve medo. Medo em especial quando a criança não sabe, ou não é informada, ou não entende o que está acontecendo. Além disso, as crianças representam um grupo de alto risco para eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos, por conta das suas características como a idade e o peso que varia. Envolver a criança e a sua família no processo de cuidado, estabelecer um vínculo numa relação de confiança são fundamentais. Nesse sentido, a comunicação que nós chamamos de efetiva, ela é a base para a construção desse vínculo. Assim, nós entrevistamos 4 mães que passaram por um processo de internação recente dos seus filhos e perguntamos a elas se elas se sentiram parte desse cuidado, como elas entenderam a questão da segurança ao longo da internação e pedimos que elas fizessem sugestões aos profissionais de saúde o que eles poderiam ter feito para que elas se sentissem mais seguras. Vamos ouvi-las? Oi, tudo bom? Eu sou Vivian, mãe da Helene e da Olivia. Elas nasceram de 25 semanas, prematura extrema. Ficamos 109 dias internados na UTI neonatal. E eu sou o Thiago, pai da Helene e da Olivia também. E participei desse processo todo também junto com a Vivian, né? Ela participou até mais que eu, né? Meu nome é Eliane, eu tenho 35 anos, sou mãe da Helena, que hoje completa 2 semanas, e sou mãe do Davi, que tem 5 anos, quase 6. Meu nome é Patrícia Soares e eu sou mãe da Helena Soares, que ficou internada por 10 dias. Eu sou a Águida, né? Tenho 36 anos, sou mãe da Amora, que está com 5 anos hoje. A Amora nasceu prematura extrema de 27 semanas, pesando 760 gramas, e nós somos de Ribeirão Preto, São Paulo. Durante a internação das meninas, vocês se sentiram parte do processo de cuidado delas? Totalmente. Eu participei de tudo. Até a questão, assim, de avisar quando tem alguma coisa. O remédio está acabando. O mamazinho, segurar. Então você participava dos procedimentos? De tudo. Troca de fralda. Troca de fralda. Ele que fez, eu não fiz. Se sentiu parte do processo do cuidado da Helena? Com certeza, porque eu participava de tudo ativamente, enquanto ela estava na incubadora com aquele capacete, não me lembro o nome. Aí era mais difícil, né? Era mais difícil para mim, para eu ter contato com ela. Quem manuseava mais ela eram as técnicas, né? As enfermeiras, as técnicas e a médica para examinar. Eu não tinha tanto contato, até ajudava muitas vezes, assim, colocando a mão, acalmando, dando bico, enfim. Então, eu sempre participava. Depois que ela saiu da incubadora e foi pro berço, aí eu participava ativamente como se realmente eu estivesse em casa. Trocava fralda, dava banho, trocava roupa, era tudo comigo, assim, sempre com a supervisão e sempre com a ajuda das meninas ali, das técnicas, sempre. Mas era tudo comigo e eu ficava muito feliz porque o que a gente mais quer é ficar, é cuidar, é trocar o nosso filho, né, depois que nasce. Então, ali tá dentro de uma UTI, tu fica super insegura, porque é tudo com muito cuidado, assim. E então elas estavam sempre comigo, mas sempre ativamente eu participava. Eu trocava, quando elas queriam alguma coisa, elas me perguntavam, quer que eu troque ou tu vai trocar? Então, assim, era como se elas me deixavam à vontade, como se eu estivesse realmente em casa. E isso foi, eu acho que é super importante para a recuperação deles, porque eles têm o contato direto com a mãe, claro, sem se falar no aleitamento, né, na hora de mamar ali, que é óbvio que era eu que dava o mamar para ela, né, no peito.
Mas, assim, nos outros cuidados todos eu participei. Eu achei isso muito bom, muito, muito válido, assim. Muito legal, tanto para mim quanto para ela, sabe? Era um processo de cura, ajudando um processo de cura para nós duas. Então, Patrícia, durante a sua internação, você se sentiu parte do processo do cuidado da sua filha? Sim, com certeza, me senti parte, sim. Como você percebeu a segurança nesse processo de cuidado da sua filha? Então, quando a minha filha chegou com uma insuficiência respiratória, a gente recebeu algumas informações que me tranquilizou do processo que seria feito, né, da internação. E, assim, ela estava com uma necessidade de usar uma máscara de ventilação, e eu vi o cuidado do médico em respeito a isso, porque eu acho que isso super ajudou no processo de recuperação dela, porque se não fosse esse ato, ela ficaria talvez entubada, e seria uma coisa não muito boa, porque a situação dela estava bem difícil. E, assim, a gente teve um apoio da equipe de enfermagem boa, um bom atendimento, da equipe médica também. Sempre que solicitado, eles estavam ali dando apoio, informando a gente o que deveria ser feito, todo o processo, né, no decorrer da recuperação dela. Então, esses detalhes, né, é o que ajudam a gente, os pais, né, a ficar mais tranquilo em relação a tudo isso, que é uma situação bem difícil, né? Então, assim, no geral, a gente teve um bom atendimento, eu percebi um bom cuidado com a minha filha no hospital. Então, você percebeu a segurança. A segurança, exatamente. Nas informações, é isso? A informação é, assim, uma coisa primordial, né? Porque a gente conhecendo mais o processo, tudo que vai ser feito com o nosso filho, a gente acaba ficando mais tranquilo, né? E eles realmente nos deixam bem a par disso tudo. Os enfermeiros sempre estão indicando quais os nomes dos remédios, para que aquele remédio vai servir. Então, eu não tenho o que reclamar nessa parte da internação. Sentiste parte do processo do cuidado da Amora durante a internação na UTI neonatal? A Amora, ela nasceu, eu tive síndrome de HELP, né? Então, não estava esperando o parto prematuro, por mais que o médico falasse, né, de parto prematuro, a gente não faz ideia do que é, né, até acontecer. Então, quando ela nasceu, de 27 semanas, eu era bem magrinha na época que eu estava grávida dela. Assim que a minha barriga começou a aparecer, ela nasceu. Então, eu tive um luto ali da barriga, né, muito grande. E aí, nos primeiros dias, eu tive 2 hemorragias na sutura do útero, né? Perdi muito sangue, fiquei muito fraca. E o meu médico seguiu o mínimo de intervenção possível, que era o que eu pretendia para o parto, né? Acabou sendo o extremo oposto, né? Mas ele seguiu na minha recuperação isso. Então, a Amora nasceu na quarta de madrugada, às 2 da manhã, e eu só fui conhecê-la na sexta, depois do almoço. Eu não conseguia nem sair da cama. E nesse primeiro momento, eu não quis muito me associar ao nascimento dela, assim, né? Por medo mesmo, né? Já tinha perdido a barriga, eu falei, eu vou conhecer essa menina, vou gostar dela, e ela pode, a qualquer momento, falecer, né? Devido à fragilidade com que ela nasceu. Então, nos primeiros dias, quem fez essa parte de acompanhar tudo que estava acontecendo com ela era o meu marido. Então, ele sabia exatamente tudo sobre, né, posicionamento, sobre as drogas que ela tinha em cada acesso, né? Tinha muitas torneirinhas no bracinho, né? Então, ele sabia tudo, ele sabia parâmetro, ele sabia a dosagem de cada droga, ele me contava, assim, todo feliz, diminuíram 0,1 da dopa, eu não entendia nada do que ele estava falando. Até hoje, assim, não sei te falar quais foram as drogas que ela usou no começo, porque eu não conseguia me associar àquilo, sabe? Então, esse começo, eu realmente não assimilei a Amora na NEL,
né? Passada 2 semanas, e que eu fiz, na verdade, nesse tempo? Fiz a única coisa que eu estava esperando que eu ia fazer, que era cuidar da amamentação. Então, eu fiquei basicamente ordenhando, indo visitá-la. Eu tive alta antes, então eu ia visitá-la no hospital uma vez por dia. Meu marido ia 2, nesses primeiros dias, assim, os primeiros 15 dias. E quando deu meus 15 dias pós-cesárea, que aí eu já tava com os pontos mais tranquilos e tal, eu fui meio forçada a ir pro hospital ser mãe da Amora, né? E aí que eu comecei a me envolver mais nessa rotina. Mas não sabia ainda como lidar, como cuidar, como pôr a mão, o que fazer, né? Não sabia ser mãe naquele ambiente. Eu observava muito as outras mães que já estavam lá há muito tempo, né? Muito tempo não, né? Mais tempo que eu. E eu fui tendo contato com a equipe para eu poder ir me sentindo mais ambientada ali, né? Para me sentir um pouco menos desconfortável, assim, porque acho que é essa palavra, né? Você se sente muito desconfortável ali, você não sabe o que fazer, né? E essa situação toda mudou depois do canguru, né? Quando ela fez 1 mês, eu pude pegá-la no colo. Antes disso, eu não podia, pela fragilidade. Então, isso sempre foi me comunicado, né? O porquê dela não ter vindo ainda para o meu colo. Às vezes, né, no comecinho, a fraldinha nem era fechada, só encaixada, ela era muito sensível. E aí, com 1 mês que ela começou a ficar um pouco mais estável, aí ela veio para o meu colo no canguru. Primeira coisa que eu falei para ela quando ela veio para o meu colo foi que saudade. E ali, sim, eu senti um pertencimento, né? Falei, ali, sim, eu senti aquilo de novo, né? Voltou. Minha filha, né? Tinham tirado, por muito tempo eu falei do meu parto dessa forma, tiraram a Amora, quando tiraram a Amora, né? Eu demorei para falar, eu pari a Amora, né? Então, tiraram. E aí, no canguru, ela voltou. E aí, sim, eu comecei a tomar a frente de alguns cuidados, né? Que me eram permitidos pela segurança, claro, né? Mas aí eu fui me envolvendo mais, fiz toda uma agenda de rotina de canguru. Eu avisava antes, né, já a minha programação. Então eu chegava no hospital cedo, via como ela tinha passado a noite, ia para o banco de leite. Tomava café, ia para o banco de leite, voltava, aí preparava todas as coisinhas dela, às vezes cortar a fralda, pesar a fralda, né, anotar que a gente deixava. Então, tudo na incubadora dela tinha tudo certinho, passava álcool em tudo. Tinha o kitzinho de cortar a unha dela, que eu deixava já tudo certinho ali. E aí, após o almoço, eu já avisava quem estava responsável por ela naquele dia. Após o almoço, então, eu fazia o canguru com ela, já avisando o maior tempo possível que a gente pudesse ficar juntas. Então, eu fazia xixi antes, eu comia antes, para já ficar lá. E era muito bacana, porque assim, como eu fui me aproximando da equipe antes e depois da Amora, eles participaram muito dessa minha maternidade, sabe? Incentivando, né? E sempre me apoiando, tanto quando eu estava com medo, quando ela tinha alguma intercorrência, eu me afastava, eles incentivavam eu ficar perto, os próprios cuidados, né? Então chegou ao ponto de a Amora nasceu no hospital escola, né? Acho que é importante falar isso, porque é tudo muito às claras, né? Então os docentes passavam visita com os residentes, com a equipe, e a gente ali, né? Então a gente sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Do quadro. Entendendo ou não, né? Tudo que eles falavam, nem tudo a gente consegue entender, né, pelo nível técnico, mas era tudo muito às claras. E muito incentivo também que a mãe tomasse essa frente, esse papel, né? Então, na época, me confundiam, achavam que eu trabalhava lá, no hospital, porque ali era minha casa ali já, né? Eu saía de lá, chegava às 7 e pouquinho, saía de lá quase 10 da noite. E como é que você percebia a segurança nesse processo de cuidado, Vivian? Eu acho que a forma deles falarem com a gente, eles sempre foram muito sinceros. Eu chegava lá, eles me falavam tudo, eles me mostravam tudo.
Eu acho que tinha muita clareza, sabe? Apesar... o primeiro dia, quando eu cheguei, a gente chegou lá, primeiro dia, a gente já foi, né, pra salinha, né? Antes de entrar pra ver as meninas, a gente foi recebido pela enfermeira-chefe e ela conversou muito com a gente, ela foi muito sincera, porque o caso delas era muito sério, muito extremo mesmo. E ela falou, olha, vocês aqui vão ter muitas notícias boas e ruins. E a gente passa muito, porque pode ser que você tenha muita notícia ruim, muito mais notícia ruim do que notícia boa. E foram muito sérios, assim, sabe? Muito responsáveis. Não iludiram a gente. E isso até é uma coisa boa, né? Porque a gente sabia do risco que era. E aí entraram com a gente, mostraram tudo, todos os detalhes de tudo. E foram muito conversando. E todo dia, quando eu chegava lá, eles me passavam o relatório completo. De tudo. Tinha coisa... Eu não entendo, né? Eu sou leiga nessa parte. Mas eles explicavam muito claramente sobre tudo que tinha acontecido, do que podia ter acontecido. Acontecia uma coisa com uma, eles já começavam o procedimento na outra, porque geralmente acontecia a mesma coisa, né, com as duas. Então, para evitar que fosse sério, eles já começavam, se fosse medicamento, alguma coisa que tivesse acontecido. Então, assim, eu foram, assim, quase 4 meses, mesmo um intensivão de auxiliar de enfermagem. Porque eu fiquei muito segura. Total segurança. Se tivesse que falar, volto de boa. Porque eles eu ia... Ai, como que você vai pra casa? Encontrava as pessoas na rua. Como que você vai pra casa? Como que você fica? Gente, eu não preciso nem ir. Eu vou porque eu tenho que ver, é um carinho. Mas eles me passavam muita segurança, muita. Então eu saía de lá com a cabeça muito tranquila de que tudo ia dar certo. Como percebeu a questão da segurança no processo do cuidado da Helena? Bom, de segurança de alguém pegar ela e levar, por exemplo, não existiu essa possibilidade. No hospital em que ela foi internada, né? Não existia essa possibilidade. Eram muitas barreiras até conseguir sair. Até para eu conseguir sair com ela na alta, era muito papel, era muita pulseirinha, era muita conferência até entrar comigo no carro. Inclusive, quem foi comigo até o carro foram as meninas. Levaram, nem eu podia levar o bebê conforto, elas levaram e elas colocaram ela dentro do carro, com toda a segurança, até com o capacete aquele. Então, assim, até entrar no carro, os cuidados eram do hospital e ela com toda a segurança. E com relação ao controle de infecção hospitalar, a asepsia do local, tudo é, assim, surreal, realmente fora da realidade, um cuidado extremo. Inclusive, as técnicas, eu como sou da área da saúde, percebia muito isso. Elas não mexiam no bebê e depois mexiam no outro, sem higienizar as mãos, sem trocar luva, o tempo inteiro. E assim, tu via que era de forma automática, que não era nenhuma coisa pensada. Ou seja, isso realmente faz parte da rotina delas. É um hábito delas. Então, eu estava super segura com relação a isso. Muito segura mesmo, assim. Foi quanto tempo de internação mesmo, Agda? Foram 111 dias. 111. A maioria na NEL, a maioria no CTI NEL, ela ficou pouco tempo na UCIM e depois ela ficou 6 dias comigo no alojamento conjunto, que eu me internei com ela para ela pegar ritmo no peito. Como tu acredita que tu garantiu a segurança da tua filha durante o processo de internação? Como é que tu viu a segurança dela nesse processo todo de internação? Eu acho assim, desde o começo a gente teve muita sorte, né? A Amora era para ela ter nascido em outro hospital, né? No qual eu tinha convênio, não estava fazendo acompanhamento via SUS. Mas devido à gravidade com que a minha eclâmpsia chegou e evoluiu muito rápido, né? Geralmente é comum dar HELP, né? Porque estava tudo tranquilo, assim. Eu estava 2 semanas medicada e a pressão não passava de 13/9. Até que no dia que eu comecei a passar mal, foi subindo sem parar, né? E eu dei a sorte do meu médico ligar, colocar lá no grupo dele de colegas, falar do meu caso. E aí tinha um colega dele nesse hospital, né? Nesse hospital escola que a Amora nasceu, e falou assim: vem pra cá, fala pra ela vir pra cá
E então começou daí a minha segurança, porque eu já entrei no centro obstétrico do hospital, né? O que foge totalmente dos protocolos, né? Então eu entrei falando, ó, o Dr. Fábio falou para eu vir para cá, e cadê sua carteirinha SUS? Não tenho, né? Não tinha nada, eu não tinha absolutamente nada. Eu cheguei lá com a pressão 20/11, meu marido estacionando o carro e foi isso. Então, assim, desde o começo, eu lembro que a enfermeira que já colocou a sonda em mim e tal, e falou assim, ai, mãe, fica tranquila, porque o pior que poderia ser é HELP, né? Mas seu xixi tá clarinho. Falei, bom, então o pior não é, né? Ela falou assim, fica tranquila, né? Ela já me passou segurança nessa comunicação, porque, assim, apesar de eu estar super assustada naquele momento, pelo jeito, para ela, isso acontecia o tempo inteiro, né? Depois, de fato, eu fui saber que sim, né? É um hospital que recebe gestação de alto risco, né? E aí, quando meu médico chegou, eu tava tranquila, porque na minha cabeça o pior já não seria, né? E ele falou assim, Águida, a gente chegou no pior diagnóstico, que é HELP, né? E eu falei, não, Fábio, meu xixi tá clarinho. Aí ele, por enquanto... Né, ele falou, as plaquetas já tá lá embaixo, né, tá começando a pegar fígado, e aí ele me explicou, né, do processo da HELP, de falência de órgãos, né, e da rapidez como evolui para óbito, né, e aí ali ele falou, ó, ele já me comunicou ali, ele falou assim, fica tranquila porque a gente tá no melhor lugar para você fazer esse parto e o melhor lugar para receber a Amora, né, então, quando ela nasceu ali, eu já fiquei um pouco tranquila, eu sei da reputação também, né? Depois, toda a comunicação com a equipe, eu internada ainda, o banco de leite já vem falando, né, de ordem, apesar do grau de prematuridade. Para mim, ela ia morrer, né? Assim, 27 semanas, a gente que não sabe de prematuridade antes de ter, né? Não sobrevive. Para mim, ela ia morrer. Eu falei, e esse pessoal tá me falando, né, para ordenhar. Eu agarrei naquilo, né? Eu falei, tá, vou ordenhar. É o que eu quero. Era mais fácil eu me pegar naquilo do que nela. Então, a todo momento, eu tive muito apoio, muita comunicação e muitos exemplos de que realmente ela estava segura, né? O fato de ter docentes ali, supervisionando o caso o tempo inteiro, né? Uma equipe grande. Se você pudesse, Patrícia, dizer aos profissionais o que eles poderiam ter feito para que você se sentisse mais segura ainda nesse processo de cuidado da sua filha, o que você diria? Entre isso tudo que eu falei, eu só tenho uma questão para falar, que é a questão da chegada, né? Do acolhimento, que eu acho que também é primordial, que eu acho que ficou a desejar. Eu acho que a gente precisava de mais uma atenção na chegada. A gente ficou um tempo na espera por uma vaga, né? Que eu sei que é super comum, ainda mais nessa época de pandemia, né? Eu já estava ciente que a gente ia esperar um pouco, só que eu percebi um pouco de falta de atenção com os sintomas que estavam bem graves da minha filha. A gente passou um período nessa situação. E tirando essa parte do acolhimento, eu não tenho nada que reclamar, é só mesmo essa chegada que a gente fica bem apreensivo, os pais, né? Por não saber o que vai acontecer na internação. Eu não sei, porque até a questão, teve um dia, aconteceu um fato, que eu não ia lá, porque eu tinha que ir ao Rio buscar vacina para elas. Aí, na hora que eu tava indo pro Rio, eu falei assim, pai, vamos dar uma passadinha só pra dar um beijinho? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, assim que eu entrei, a diarista, a enfermeira que era diarista, quando ela me olhou, eu lembro muito dessa cena, porque foi muito forte. Quando eu abri a porta, ela já olhou pra minha cara assim, assustada. E aí eu cheguei normal, como eu chegava sempre, né? Rindo, brincando com todo mundo. Aí você entrava assim, né, na salinha, lavava a mão. E quando eu olhava assim, ali mesmo de onde você lavava a mão, você olhava, você via as duas, né? O monitor das duas, o bercinho das duas. A incubadora das duas. E eu vi, tava tudo batendo direitinho. Só que quando eu entrei, aí ela olhou assustada e as outras comentaram também.
Aí eu falei assim, alguma coisa aconteceu. Mas ninguém falou nada comigo. Aí eu entrei, a Olivia tava entubada, né? A Olivia tava entubada de novo. E já tinha saído, já tava tudo bem, né? Colocava um canino. Aí eu olhei, eu vi que ela tava entubada. Aí, mas assim, eu pensei, alguma coisa aconteceu. Aí ela veio falar comigo, a doutora quer falar com você. Tudo bem, vou lá falar com ela. Aí me despedi e fui falar com a doutora. Aí ela me falou um monte de coisa. Só que ela me falou com termos médicos. E eu, tá, aconteceu uma coisa séria, mas tudo bem. Não, assim, eu sabia que tinha acontecido uma coisa séria, até por ela ter voltado pro tubo e tudo. Só que eu não tinha noção do que tinha acontecido. Aí eu desci e falei com o Thiago, vamos voltar amanhã? Que amanhã vai estar o médico que a gente já conhece e ele vai conversar com a gente. Aí fui embora. Triste, né, pelo que tinha acontecido e por não ter entendido direito. No dia seguinte, quando a gente voltou, que a gente foi conversar com o outro médico, aí ele era realista. Ele é aquela pessoa que fala com você de igual para igual. Então ele a primeira coisa, ele chegou e falou assim, Vivi, pega um fio de cabelo seu. Aí eu peguei um fio de cabelo e falei assim, tá vendo esse fio? Por esse fio você não perdeu sua filha. Por esse fio de cabelo. Olha só a gravidade que foi. Aí ele começou a explicar pra gente o que tinha acontecido da forma que a gente tava entendendo. Aí eu achei que, tipo assim, ela como médica, ela tinha que ter sido igual a ele. Ela tinha que ter me falado as coisas pra eu entender. Entendeu? Porque eu não conheço, eu não sei nada. Eu sou mãe. Então, pra mim, aconteceu isso. Ah, tá, beleza. Só que aí no dia seguinte eu chorei, aí foi aquela coisa toda, né? Mas aí ele explicou, falou. Aí tanto que foi, que ele começou a medicação também com a Helena, pra evitar que acontecesse com ela. Mas eu acho que isso seria uma boa. Tipo assim, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe o que pode acontecer. Então se você for conseguir ser o mais claro possível com os pais, porque se eu perco ela, eu não vou saber por que eu perdi. Entendeu? Porque ela me falou um monte de termo. E termo mesmo, médico, que eu nunca ouvi falar na minha vida. E com ele não, ele já me mastigou bem, sabe? Acho que isso seria uma boa. É bom, acho que tem que ser verdadeiro, porque eles não, como a Vivi falou, eles não mentiam pra gente. Ah, não, tá tudo bem, vocês já estão melhorando. Não, eles eram bem não tinha aquele... Acho que isso daí é bem também importante, de passar o diagnóstico meio real, né, do que está acontecendo, não ficar tentando alegrar a gente, porque, né, depois acontecer uma coisa pior, né? Acho que tem que ser sinceridade mesmo, igual eles faziam lá com a gente. A gente ficava triste, né, abalado, mas a gente não tinha jeito, era o que eles tinham que falar. Na verdade, assim, vocês, de uma experiência ruim, né, que não era desejada, vocês conseguiram extrair o melhor, vocês tiveram o melhor, né, o melhor resultado, né, as duas estão aí, lindas no colo de vocês, né, e o melhor também da relação com a equipe, muito bacana. Tá? Sim. Olha, eu vou ser bem sincera contigo, tá? No meu caso, ali no hospital, em que eles ficaram, porque eu nem falei isso, né, que a Helena ficou internada 7 dias, e o Davi ficou internado 2 dias na UTI. Então foram, né, alguns momentos tensos, assim, e em todos esses dias eu vou te dizer que não teve nenhuma situação ou junto delas que me fez me sentir insegura, que eu não gostei, que eu pensei que pudesse ter sido diferente, ali no meu caso, tá? Mas então, eu vou dizer o que realmente me confortou, que de repente, se não tivessem feito, eu estaria te falando isso agora. Eles tratam a mãe assim como tratam o bebê. Então, assim, eu me sentia paciente junto com o bebê, porque era um cuidado comigo, que até a psicóloga do hospital veio conversar comigo, sabe? Nutricionista veio conversar comigo. Então, assim, é todo um cuidado com a mãe, com o psicológico da mãe, porque isso é muito importante. Não adianta a mãe estar ali e transmitir para o bebê uma insegurança, um nervosismo, uma coisa ruim,
que isso vai prejudicar muito na recuperação da criança. A gente sabe que essa ligação da criança com a mãe é fundamental, e a mãe tem que ter tranquilidade para conseguir, para ajudar, né? Senão acaba que a mãe acaba até atrapalhando um pouco. Então, e todo esse conforto, essa tranquilidade me foi passada no hospital, por, assim, uma relação, era multiprofissional, assim, sabe? Todos os profissionais, a técnica, a enfermeira, a senhora higieniza, todos, o guarda que abria a porta. Então, assim, todo mundo me tratou de uma maneira muito carinhosa. Isso me deixou muito tranquila e muito segura, então eu me senti parte realmente do tratamento. Então, se eles tivessem pecado em algum desses pontos, eu estaria te passando essa resposta agora, assim, que faltou, mas realmente não faltou, assim, é muito carinho com a gente, como se a gente também fosse paciente. Afinal de contas, a gente também porque a gente tá ali mais de 12 horas por dia, né, com o bebê, eu deixava meu filho em casa, meu marido, a minha casa, então, assim, isso afeta muito, porque eu tava lá pensando no meu filho aqui, aí eu tava em casa, pensando no meu filho lá, e é muito difícil pra mãe, depois que tem o bebê, chegar em casa sem o bebê, sem estar grávida e sem o bebê. Foi a situação mais difícil que eu já enfrentei em toda a minha vida, assim, tu tem que ter um psicológico muito bem preparado, e a gente não tem isso preparado, porque a gente não se prepara para isso, a gente nem pensa nisso, né? Então é uma coisa que tem que amadurecer aquela ideia, assim, de uma hora para outra, e isso os profissionais te ajudam muito com o tratamento que eles te dão ali dentro. Eu acho, assim, fundamental. É claro que a minha experiência é o melhor dos mundos, né? E, infelizmente, isso não acontece, né? Onde a Amora nasceu é referência em neonatologia, a gente sabe que não é, assim, a maioria dos lugares, né? Mas eu acho que o fundamental é uma boa comunicação com a família, né? E o entendimento do que aquela família está passando. Porque, realmente, no começo, eu não tinha vínculo com a Amora e não queria ter. Então, né, o nascimento de um prematuro, a maternidade a gente já sabe que é assim, né? Você não nasce e já acolhe, né? Já sente aquilo. Isso é um processo entre mãe e filho, né? E na prematuridade, isso é muito brusco, né? A forma como que acontece. Então, eu acho que primeiro é entender esse parto, entender o que aconteceu nessa relação entre mãe e filho, né? Sem julgamentos, sem cobrança de você precisa vir visitar essa criança, né? Você precisa estar aqui o dia inteiro, né? Então, acho que entender isso, passado isso, né? Ter essa comunicação clara do quadro também, porque a gente não sabe o que é um prematuro, então, assim, o médico fala, as enfermeiras falam, e a mãe termina falando assim, tá, mas ele já engordou? Né? E o começo não é só ganhar peso, e isso precisa ficar claro para as mães também, né? Para que elas lidem com a expectativa de que o peso, num primeiro momento, ele é a última coisa a se pensar, né? Para ganhar peso precisa estar vivo, né? Assim, eu costumo falar isso para as mães que eu converso, né? Não adianta a gente ganhar peso sem estar vivo, sem estar lá com as funções vitais funcionando certinho, né? E eu acho fundamental isso que eu tive também, né? De incentivar a maternidade, incentivar o cuidado. Dá para ser mãe de CTI, né? Dá para ser mãe lá dentro. Que seja pesando a fralda, que seja bordando o paninho para pôr na incubadora, né? Passando álcool o dia inteiro, limpando. Agora, imagino que essa paranoia deve estar ainda maior do que sempre foi na ANEL. Mas a gente pode ser mãe lá dentro, né? E o que eu acho, assim, importantíssimo é a gente também ser capaz de comunicar um diagnóstico de diferentes formas, né? O meu marido entendia todos, tipo, parâmetro e tal, e dopa, dobuta, não sei o que, e 0,1. Eu não entendia nada. Então, para mim, o estar estável, ela ainda tá, né, tá delicada, né, continua torcendo por ela. Isso eu entendia dessa forma, a gravidade no começo, né? Então, eu acho que é fundamental isso. Um ponto que eu tive na Amora também foi esse incentivo à amamentação, independente do grau de prematuridade dela.
A Amora teve hemorragia grau 2, ela tem paralisia cerebral hoje como sequela. Em nenhum momento eu fui desincentivada a amamentá-la, mesmo pela prematuridade extrema, mesmo pela possibilidade de sequela, e mesmo com a sequela se firmando, né? A gente internou, eu fiquei 6 dias com ela, toda essa comunicação de segurança, inclusive no alojamento conjunto, continuou. A gente tinha que descer da cama para amamentar por conta de risco de queda. Então, assim, o tempo inteiro os profissionais informando sobre isso, né? Falando tanto de perigos de manuseio, forma de manusear, né? Eu lembro na ANEL a gente tinha os ninhos, troca de posição, a cabecinha, né? É claro que a gente era incentivada a fazer isso, mas sempre com a supervisão de um profissional do lado, né? A gente não podia simplesmente, a hora que queria, abrir a incubadora e tirar a criança, né? Mas então eu acho que é isso, eu acho que é entender as etapas do que a gente vive na ANEL e sempre ir comunicando da forma com que a gente vai entender, né? Porque a gente precisa de um amadurecimento para entender aquilo, né? Da gente mesmo, entender pelo que a gente passou, né? E se dar conta de que a gente é mãe, né? Daquele bebê que não era o esperado, daquele bebê que não está em casa com a gente, que ninguém da família conhece, né? Porque tem alguns hospitais que nem foto pode tirar, né? Eu podia tirar foto da Amora, eu mandava, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é comunicação e entendimento aí para que essa comunicação seja efetiva de acordo com o que a família vive. Acho que é isso. Ai, muito legal, que amor.